Olá a todos, dando continuidade na disciplina de citologia de líquidos cavitários. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a análise desses líquidos, tá? Então, dentro desses líquidos cavitários, nós temos principalmente o líquido pericárdico, pleural, peritoneal e sinovial. Temos ainda a análise de líquido amniótico, lavado branco alveolar, em algumas situações de suspeitas de doenças pulmonares, como processos infecciosos, bacterianos, fúngicos, virais e até suspeita de cânceres pulmonares. E também, apesar de não ser um líquido cavitário de cavidade, também vamos falar um pouquinho do suor, que é utilizado para fazer um teste que é padrão ouro para diagnóstico de fibrose cística. Tá? Então, nós vamos nessa aula de hoje falar apenas de líquidos pericárdico, pleural e peritoneal. E na próxima aula a gente vai se ater a falar do sinovial, amniótico, do lavado e do suor. Então, bem, o que são esses líquidos cavitários? Então, são líquidos que estão presentes em cavidades fechadas do nosso organismo, tá? Essas cavidades elas são revestidas por duas membranas serosas, que normalmente uma é parietal, é chamada de membrana parietal. Essa membrana ela está revestindo a parede da cavidade, onde está aquele determinado órgão, colado na parede, e a membrana visceral, que está em íntimo contato com aquele órgão do qual ela está protegida. Na figura aqui ao lado nós temos os pulmões, e aqui ele mostra um corte mostrando a pleura, que é a membrana que recobre os pulmões, né? E que vai formar a cavidade pleural. E aí a gente tem aqui mais externamente a pleura parietal, tá? E mais internamente a pleura visceral. A pleura visceral está em contato íntimo direto com os pulmões. E a pleura parietal está um pouco mais externa, está fazendo contato direto com a parede do tórax, tá? Então, entre essas duas membranas, né, no caso dos pulmões, que é chamado de pleura, no coração é o pericárdio, na cavidade abdominal a gente vai ver que existe o peritônio, fazendo uma função semelhante. Então, entre as duas pleuras, parietal e visceral, a gente vai ter um líquido, né, que vai ter uma função específica, que vai ser o líquido cavitário que a gente vai analisar, que no caso dos pulmões vai ser o líquido pleural. Tá? Então, nessas cavidades fechadas, a gente tem um líquido seroso, né, que fica situado entre as membranas parietal e visceral. Então, em todos os órgãos a gente vai ter uma parietal colada à cavidade e uma visceral encostada, né, junto do órgão. E aí a gente vai ter pleura visceral, pleura parietal, no caso dos pulmões. Vamos ter o pericárdio visceral, pericárdio parietal, no caso do coração, e o peritônio, o folheto visceral do peritônio e o folheto parietal do peritônio, tá? Então, normalmente esse líquido ele serve como um lubrificante, tá? Estando em contato direto, né, facilitando o movimento. Então, durante o processo de respiração, a gente tem a expansão dos pulmões, o aumento de tamanho, né, para captar oxigênio, e durante a expiração a gente tem a redução do volume para expulsar os gases internos do pulmão. E esse movimento de crescimento e diminuição de tamanho, ele precisa ter uma substância que diminua o atrito, porque os pulmões estão no tórax, né, estão encostados em várias estruturas. À frente dos pulmões a gente vai ter encostado nos pulmões, no pulmão esquerdo a gente tem o coração, né, tem o timo, tem várias estruturas, então os órgãos dentro do nosso tórax eles estão em contato uns com os outros. Então, para diminuir esse atrito, né, e não causar nenhum tipo de lesão, existem esses líquidos serosos para aliviar esse atrito. Esses líquidos serosos, esses líquidos pleural, líquido pericárdico, líquido peritoneal, eles são formados a partir de uma filtração do plasma, né? Eles são o que a gente chama de ultrafiltrados do plasma, tá? Então essas membranas elas têm uma vascularização, né? E a gente sabe que o sangue ele percorre os vasos com uma determinada pressão, que a gente chama de pressão hidrostática.
né? Então, normalmente, quanto maior a pressão dentro de um vaso, maior é a força que ele exerce para que os constituintes do sangue saiam de dentro do vaso através dos poros dos capilares. Né? Como as células e as grandes proteínas não podem sair, normalmente, quanto maior a pressão hidrostática, maior a saída de líquido, de plasma do sangue para essas cavidades. Né? Então, a pressão hidrostática ela atua fazendo com que o plasma do sangue ele saia dos capilares sanguíneos e vá para o espaço pleural, ou espaço pericárdico, ou espaço peritoneal. Em contrapartida, a gente tem uma pressão coloide-osmótica de dentro do vaso, que segura o plasma dentro do vaso. Então, essa pressão osmótica é principalmente relacionada à quantidade de proteínas e também à quantidade de substratos que tem no sangue. Então, glicose, ele exerce um efeito coloide-osmótico, né, de segurar o plasma dentro dos vasos. A albumina é a principal proteína envolvida nesse processo de formação da pressão osmótica. Então a gente tem a pressão hidrostática do sangue empurrando o plasma para fora e a gente tem a pressão osmótica segurando o plasma dentro dos vasos e puxando o excesso de líquido para dentro do vaso. Né? Então esse ultrafiltrado do plasma acaba sendo um líquido formado pela diferença dessas pressões hidrostática, que faz com que o líquido saia do capilar, e a coloide osmótica, que segura o líquido no capilar. Tá? Essa pressão coloide osmótica também pode ser chamada de pressão oncótica. Tá? Então, quanto maior a pressão hidrostática nos capilares, maior vai ser a quantidade de líquido nesses espaços. Né? Ou quanto menor a pressão coloide osmótica, que a gente vai ver algumas situações gerais do organismo, né, de um metabolismo como um todo, que afetam essa pressão osmótica e acabam fazendo com que uma grande quantidade de plasma saia de dentro dos vasos e acabe acumulando nesses espaços, né, tanto pleural como pericárdico e peritoneal. A gente vai ver isso, ok? Então, quando existe um aumento na quantidade desses líquidos, pleural, pericárdico, peritoneal, a gente chama isso de efusões serosas. Tá? Então, a gente tem as efusões sendo características importantes, porque afetam de forma direta o funcionamento dos diversos órgãos, principalmente o pulmão e o coração. Eles são mais, digamos assim, sensíveis, porque eles são órgãos essenciais no nosso metabolismo. E quando a gente tem, por exemplo, um acúmulo de líquido pericárdico ao redor do coração, isso pode acabar dificultando um pouco a expansão dos átrios, principalmente dos ventrículos, que expandem mais, e pode atrapalhar o funcionamento do coração, porque tem muito líquido acumulado e se impede um pouco a expansão cardíaca. E da mesma forma, se existe um derrame pleural, um acúmulo de líquido pleural, isso também pode dificultar a expansão dos pulmões e aí dificultar a oxigenação, dentre outras coisas. Então a gente vai ver no decorrer da aula que existem doenças sistêmicas que podem causar esse acúmulo, mas também existem distúrbios malignos que estão relacionados a essas efusões serosas. Né? Esses distúrbios malignos eles estão relacionados a cânceres. Né? Então a gente vai ver que pode acontecer essas efusões malignas quando o indivíduo tem um mesotelioma, que a gente vai ver o que é, uma alteração maligna das células mesoteliais, que formam a primeira camada dessas membranas serosas. Também podem ser resultantes de metástases de cânceres de outras estruturas do corpo, como por exemplo um câncer de mama, e aí uma metástase desse câncer acaba chegando aos pulmões, e aí você vai ter uma alteração da membrana pleural, pode ter um acúmulo de líquido pleural e acabar tendo uma consequência pulmonar em função de um câncer de mama, ou de um câncer de intestino, ou de um câncer de pele. Então esses são os mais comuns. E essas efusões malignas também podem estar relacionadas à infiltração de linfomas, né, de linfócitos em linfomas e também em leucemias linfóides. Né?
As leucemias linfóides elas têm uma tendência em infiltrar em diversos órgãos essas células malignas, causar alterações nas estruturas e isso vai acabar trazendo consequências para a função daquele órgão. Bem, algo muito importante sobre a caracterização dessas efusões, desses acúmulos de líquidos, é a classificação deles quanto transudato ou exudato. Então, são líquidos com características diferentes, né? E que já vão. A classificação desse acúmulo de líquido, seja pleural, pericárdico ou peritoneal, em transudato ou exudato, já vai ajudar muito no apoio ao diagnóstico que a análise dos líquidos cavitários pode fornecer. Normalmente, os transudatos eles são um acúmulo de líquido cavitário relacionado a uma doença sistêmica. Exemplo, um indivíduo com cirrose, num grau avançado, que já apresenta hipoalbuminemia, então que apresenta redução das concentrações de albumina. A diminuição das concentrações de albumina ela acaba levando a uma diminuição da pressão coloide-osmótica que segura o plasma dentro dos vasos e isso faz com que o plasma extravase para os tecidos e para as cavidades pleural, pericárdica e peritoneal, causando acúmulo de líquido, né? Então, é uma doença sistêmica que acaba causando o acúmulo desses líquidos. Uma outra doença que pode causar isso é a insuficiência glomerulonefrite, glomerulonefrose, doenças renais com perda de proteína importante também. Pode causar acúmulo de líquido nessas cavidades. Por exemplo, para o derrame pleural, o acúmulo de líquido pleural, né, ao redor dos pulmões, a insuficiência cardíaca congestiva ela é uma causa importante. Então, como o coração está fraco para bombear o sangue, todo o sangue que chega a ele, sempre tem um retorno de sangue do coração para o pulmão, né? Então, o sangue que está vindo do pulmão para o coração, ele não consegue ser totalmente bombeado e acaba causando um acúmulo. Isso pode gerar um transudato que acaba aumentando a pressão hidrostática, e aí pode causar esse transudato. Então, normalmente o transudato ele é bilateral, quando a gente está falando de pulmões, obviamente, né? E há um rompimento do equilíbrio entre a filtração do plasma e a reabsorção. Então, há a pressão hidrostática que faz o plasma ser filtrado para dentro da cavidade e a pressão osmótica que faz com que esse líquido seja reabsorvido para a corrente sanguínea. Então, quando esse equilíbrio não está estabelecido, pode haver a formação do transudato, né? E está relacionado, como eu falei, ao aumento das pressões a alteração da pressão hidrostática. Já os exudatos, eles estão relacionados com processos inflamatórios, infecciosos, locais. Processos esses que comprometem diretamente a essas membranas, membrana pleural, pericárdica ou peritônio, né? É muito relacionado a infecções e relacionado a também processos neoplásicos, tá? Então, as principais causas de transudatos e exudatos a gente pode ver aqui no caso dos transudatos. Nós temos normalmente doenças sistêmicas, como a insuficiência cardíaca congestiva, quando o coração é fraco para bombear o sangue e acaba havendo um retorno para o pulmão e acúmulo de líquido, porque tem um aumento de pressão hidrostática localizado no pulmão, e aí uma quantidade maior de plasma extravasa para o espaço pleural. Cirrose hepática e síndrome nefrótica, que são doenças que cursam com redução de albumina sérica, né, causando hipoalbuminemia. Isso vai gerar redução da pressão osmótica e aí o plasma ele vai extravasar para os tecidos e também para as cavidades, né, pleural, pericárdica, peritônio. Então, nessas doenças a gente vê não só derrame pleural, como também vê ascite, que é o derrame peritoneal, também pode ver derrame pericárdico,
Já nos resultados nós temos, e aqui nos transudados a gente vê que são doenças sistêmicas, do organismo como um todo, não específicas de cada órgão. Já nos exudados nós temos tuberculose, que é uma causa importante, infelizmente é uma causa ainda importante de diagnóstico no nosso país, e a pesquisa de tuberculose nesses líquidos ela é importante, tanto para o diagnóstico pulmonar como das tuberculoses não pulmonares que existem, né, e são de difícil diagnóstico. Né. Temos também as neoplasias primárias, então na rotina é comum solicitar análise de líquido pleural, de um derrame pleural, e isso acontece muito em pacientes que têm carcinoma de pequenas células, carcinoma de pulmão de pequenas células, que é um câncer do tipo maligno. Então, a análise das células, a citologia das células é extremamente importante para ajudar nesse diagnóstico, que pode ser feito além do líquido pleural também com o lavado broncoalveolar, que a gente vai ver na próxima aula. Neoplasias metastáticas, então células de metástase de câncer pulmonar, de câncer mediastínico, de câncer de pele, que tem uma metástase muito violenta. A gente pode encontrar e ser causadora desses exudatos, dessas lesões nas membranas, né, que formam as cavidades serosas. Pancreatites, né, podem ser causa também desses exudatos, causando um dano na membrana peritoneal. Carcinoma de pâncreas, ovário, esquistosomose, que acaba em função da proliferação dos parasitas, lesionando essas, e o seu trânsito por vários órgãos acaba lesionando essas membranas. Então aqui a gente tem uma tabelinha que mostra e faz uma comparação entre os dois tipos de efusões, entre os dois tipos de acúmulo de líquidos. Então, normalmente os transudatos eles ocorrem por aumento da pressão hidrostática ou por diminuição da pressão oncótica, né, da pressão osmótica, enquanto que os exudatos eles normalmente acontecem por aumento da permeabilidade capilar no local. Então, aumento da permeabilidade ou lesão da membrana, né, por uma suposta lesão de membrana, ou por diminuição da absorção linfática. Essas duas características, esses dois eventos vão acontecer quando você tem um processo infeccioso, um processo inflamatório local, causando alteração dessas membranas. Os transudatos, eles normalmente têm um aspecto claro, né, límpido, na sua grande maioria eles são amarelo pálido ou amarelo clarinho, tá? E ele não coagula espontaneamente, porque ele tem proteínas na sua composição, em pequena quantidade, mas não tem proteínas relacionadas ao processo de coagulação, enquanto que os exudatos, eles normalmente são turvos pela presença de bactérias, fungos, grande quantidade de células, tanto células sanguíneas, hemácias e leucócitos, como outros tipos de células, né, células neoplásicas. A cor é muito variável, ela vai do vermelho, passando do amarelo, passando para o vermelho até o esverdeado. No líquido peritoneal, quando tem contaminação com bile, ele fica esverdeado, amarronzado, dependendo do líquido, do conteúdo que vem. E o exudato, às vezes, ele pode coagular espontaneamente, uma vez que a gente tem uma passagem de grande quantidade de proteína do sangue para o líquido, e aí as proteínas de coagulação também vão fazer parte. Então, isso aqui seria a avaliação macroscópica que a gente fez, tanto do transudato quanto do exudato. Então, essa avaliação que a gente faz desse líquido é muito semelhante ao que se faz no líquido, óbvio que tem suas particularidades, tá? Mas são exames muito parecidos. Ao exame microscópico, né, a gente vê que a contagem de leucócitos nos transudatos ela é baixa, né, abaixo de 1000 por microlitros no líquido pleural, abaixo de 300 no peritoneal, né, e na contagem diferencial a gente tem um predomínio de células mononucleares, de células linfocíticas, né, de linfócitos. Já nos exudatos a gente tem uma quantidade de células bem variável, mas é uma contagem bem mais elevada,
né, acima de 1000 no pleural, acima de 500 no peritoneal. Inicialmente a gente tem predomínio de neutrófilos e depois células mononucleares. A gente pode ter também uma grande quantidade de células neoplásicas. A avaliação bioquímica ela é muito parecida também com a do líquor, né? Então é dosagem de glicose, proteínas, desidrogenase lática. Óbvio que em algumas situações a gente tem dosagens que são um pouquinho mais específicas para cada líquido, né? A glicose no transudato ela é igual ao nível do soro e no exudato, porque aqui a gente tem apenas a passagem do líquido, né, por diferença de pressão, enquanto que aqui a gente tem um processo lesivo. Quando a gente tem bactérias, a gente vai ter um consumo dessa glicose. As proteínas, menor do que 50% do soro, enquanto que no exudato é maior, então no transudato a quantidade de proteína é pequena, enquanto que no exudato é grande. E a mesma coisa para a atividade da desidrogenase lática, né? Então ela é baixa no transudato e alta no exudato. Então essa tabelinha aqui ela é muito importante para a gente diferenciar um do outro, né? Aqui já mostra praticamente todas as análises que são feitas com esses líquidos, tá? E normalmente quando se tem um transudato, a gente tem uma doença sistêmica que precisa ser corrigida. E no exudato, não, a gente tem doenças específicas e aqui a chance de doenças neoplásicas ela é bem maior. Aqui tem uma figurinha que mostra um corte sagital, né, do tórax do indivíduo. Aqui na frente a gente tem o externo e as costelas, clavícula e a coluna. Aqui a gente tem o coração no corte sagital. E aqui a gente tem a cavidade pericárdica nesse azul escuro, né? O pericárdio visceral, que é esse mais, que está colado no coração, e o pericárdio parietal, que é a segunda membrana que fica colada mais na parede torácica. Tá? Então aqui a gente tem outra figura que mostra esse pericárdio, como é que ele fica, né? E o líquido fica acumulado aqui entre o pericárdio visceral e o parietal. O volume é pequeno, né? Em torno de 10 a 50 ml de líquido pericárdio. É o volume normal. E a coloração normal ela é de amarelo claro, um amarelo clarinho, também chamado, pode ser chamado de amarelo citrino, que é um amarelinho cor de suco de limão. E é um líquido límpido. Tá? Quando existe algum acúmulo de líquido, a gente chama esse acúmulo de derrame pericárdico. As principais causas são pericardite, que são infecções dessa membrana, tuberculose não pulmonar, as neoplasias, sejam elas primárias ou metástase de outros locais, hipotireoidismo, insuficiência renal e doenças do tecido conectivo que não são tão comuns. Né? Então, nesse líquido pericárdico, vão ser realizadas diversas análises, como a gente já falou, glicose, proteínas, colesterol e triglicerídeos. Muitas vezes são realizados para fazer análise desse líquido, né? Mas as principais análises que a gente observa e que são de maior relevância são a contagem de células e a análise citológica, tá? Desse líquido. Tá? A maioria dos casos a gente tem esse acúmulo de líquido sendo classificado como um exudato, né? Quando ele é um transudato, ele está muito relacionado à insuficiência cardíaca congestiva, como eu já falei. Mas, de qualquer jeito, são feitos exames de cultura microbiológica, então, semelhante ao líquido, esse líquido também é estéril, então a gente vai tomar mão de meios de cultivo enriquecidos para micro-organismos fastidiosos que têm dificuldade de crescer, então H-sangue, H-chocolate, um meio de cultivo para fungo e para bacilo álcool-ácido resistente, né, para pesquisa de tuberculose. Também pode ser feito através de teste de PCR, né, teste rápido de PCR. Normalmente ele é um fluido sanguinolento, na maioria dos casos, como a gente já falou, é um exudato.
né? E a principal causa de formação desses exudados são as neoplasias, tá? E nos países de terceiro mundo, nem existe mais a classificação, né? Nos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, que podem ter certeza que tuberculose ainda é uma causa de doença bastante importante no nosso país. A tuberculose ela é um importante fator de causa de derrame pericárdico, tá? Na citometria, a gente vai ter abaixo de 500 leucócitos como sendo normal, sem hemácias, né? Nos adultos, o normal é ter menos de 25% de polimorfonucleares. Polimorfonucleares inclui neutrófilo, eosinófilo e basófilo, né? Então, acima disso, a gente teria, se a gente tem uma quantidade de polimorfo nuclear muito grande, isso é indicativo de infecção bacteriana, né? Na pericardite, né? A presença de linfócitos, ela é o mais comum. Aqui a gente tem uma figurazinha que mostra a pleura, que é a membrana que forma a cavidade pleural, que reveste os pulmões, né? Então aqui a gente tem os dois pulmões, direito, esquerdo. Aqui o esquerdo tem um espaçozinho menor, porque aqui é onde vai estar encostado o coração, né? E da mesma forma que o pericárdio, a gente tem a pleura visceral colada nos pulmões e a pleura parietal colada na parede da caixa torácica. E entre elas duas a gente tem a cavidade pleural com o líquido pleural, né? Então, como a gente já falou lá no início, essas membranas, esses líquidos servem para redução de atrito, lubrificação. Então aqui a gente tem uma figurinha que mostra um derrame pleural. Então vejam que o pulmão sofreu, nesse caso aqui, uma atelectasia, um colabamento de uma parte do pulmão. Tá? Então a parte do pulmão, os alvéolos se fecharam, não vamos discutir aqui qual o motivo disso, então os motivos são os mais diversos. Tá? Mas numa região do lobo inferior do pulmão direito, fechou, colabou. Os alvéolozinhos, que são saquinhos de ar, eles se fecharam todos. E isso reduziu o volume do pulmão. E como essa cavidade ela é fechada, né, o tórax, formou uma pressão negativa nessa região. E essa pressão negativa foi que sugou, aumentou a pressão. Ele acabou anulando a força da pressão osmótica do plasma. Então, acabou aumentando a pressão hidrostática. Essa pressão negativa puxou o líquido de dentro dos vasos para essa região e causou o acúmulo de líquido. Esse acúmulo de líquido ele vai dificultar a expansão dos pulmões e o indivíduo vai tender a ter uma deficiência de troca gasosa. Então, as características macroscópicas desse líquido pleural, ele normalmente é límpido, ele pode ser límpido, turvo ou hemorrágico, tá? Nessa situação, a gente vai fazer um processo de centrifugação, né? Então, antes da centrifugação, ele pode ser amarelo claro ou amarelo esverdeado. Depois da centrifugação, se ele se mantém amarelo claro, ele é um transudado, provavelmente. Mas se ele se manteve xantocrômico, com a coloração mais forte, isso pode ser relacionado a uma neoplasia, a uma tuberculose, a um empiema, que é um acúmulo de pus nessa região, tá? E normalmente, quando eles são turvos, eles podem ser brancos, leitosos, com acúmulo de lipídio, tá? Relacionado a linfoma, câncer, a doenças crônicas, artrite reumatoide e tuberculose. Então, nesse líquido pleural, a gente vai fazer a avaliação das características físico-químicas, né? Cor, aspecto. As dosagens bioquímicas, a gente vai dosar proteína total, albumina, para classificar ele como transudato ou como exudato. Também são feitas, em algumas situações, dosagens de colesterol e triglicéridos. Amilase, não é tão comum em líquido pleural, mas às vezes é solicitado, porque às vezes isso pode estar relacionado a um
processo de pancreatite. A amilase é mais comum quando a gente faz análise de líquido peritoneal. Na análise citológica, né, a gente vai fazer a contagem de leucócitos. Se ela for aumentada, a gente vai fazer a diferencial de leucócitos, né, utilizando, para fazer a diferencial, a contagem total a gente faz em câmara, né, a câmara de fluxo horizontal, e para fazer a diferencial a gente vai pegar essa amostra de líquido, ou de líquido pleural, vai fazer centrifugação em baixa rotação, pegar o precipitado e fazer a lâmina. Né? Muitas vezes tem analistas que colocam a gota do líquido, do precipitado, e colocam entre duas lâminas e fazem 2 esfregaços ao mesmo tempo. Né? E aí a gente vai observar que células estão presentes. Tem muito neutrófilo, então isso é indicativo de infecção bacteriana. Vamos olhar também a presença, quais são as células que estão presentes. Tem célula mesotelial? Como é que está a característica dessas células? Elas estão normais? Elas estão alteradas? Como é que está o núcleo? O núcleo está homogêneo ou o núcleo está com manchas? Então, avalia características neoplásicas dessas células. Tá? Fazer as avaliações microbiológicas, então fazer os cultivos, bactéria, fungo e para bacilo alcoácido resistente, né, para pesquisa de tuberculose. Existem outros marcadores que podem ser solicitados e realizados também no líquido, como marcadores tumorais, como o CEL, CA15, CA19. Não são de rotina, mas podem solicitar também marcadores imunológicos e moleculares, né, anticorpo antinúcleo, fator reumatoide. No lúpus é comum acontecer derrame pleural. Quando a gente não consegue identificar as bactérias, a gente pode tentar identificar alguns vírus causadores de derrame pleural, né, doença respiratória com derrame pleural, e aí a gente pode tentar fazer sorologia ou um PCR para fazer a identificação desses vírus. Tá? Por último, aqui nós temos uma figura que mostra o peritônio, né? Então, essa estrutura aqui tem também um folheto parietal mais externo e um folheto visceral que está colado nos órgãos da cavidade abdominal. Tá? Então a gente tem aí um volume normal de aproximadamente 50 ml de líquido peritoneal normal. Tá? Então aqui é uma figura que mostra um derrame peritoneal com acúmulo de líquido na cavidade abdominal, e esse derrame peritoneal a gente costuma chamar de ascite, né? O líquido acítico é principalmente causado por cirrose hepática, neoplasias, insuficiência cardíaca ou tuberculose peritoneal. Tá? Aqui nesse linkzinho tem um videozinho que mostra alguns detalhes da coleta. As principais análises bioquímicas que são feitas no líquido acítico são a amilase, que normalmente está aumentado nos casos de pancreatite, glicose, que normalmente apresenta-se diminuída na peritonite tuberculosa e carcinoma peritoneal, LDH aumentada significa possibilidade de neoplasia, aumento de bilirrubina pode estar relacionado com ruptura de vesícula, e normalmente a gente tem aumento de celularidade nos processos infecciosos, que são quando bacterianos a gente tem aumento dos polimorfos nucleares. A coleta desses líquidos normalmente ela é feita com aspiração, por aspiração com agulha nas cavidades, né, nas cavidades pericárdica, pleural e acítica. No caso do líquido acítico, o pericárdico, a gente pode ter aí o uso de um catéter, não só de uma agulha, porque o volume é um volume maior a ser coletado. Tá? A coleta de líquido pleural a gente chama de toracocentese,
A coleta de líquido pericárdico a gente chama de pericardiocentese e a coleta de líquido peritoneal a gente chama de paracentese, tá? A toracocentese normalmente é feita nas costas, né, mais perto do pulmão. Então, esses procedimentos eles são feitos normalmente por profissionais médicos, né? Então, o líquido ele vai ser dividido, né, em três amostras, três frasquinhos. Um para citologia, normalmente esse frasco ele tem anticoagulante, né? Pode ser usado citrato, ou ETTA, ou até a heparina, tá? Tem autores que relatam, os principais autores eles relatam muito citrato e heparina, menos a ETTA, em função da possibilidade de coagulação que pode haver quando a gente está falando de exudatos. A gente não pode correr o risco. Um frasquinho para sem anticoagulante para as análises bioquímicas e um frasco estéreo sem anticoagulante para a amostra que vai para a cultura. Os tecidos dessas membranas, ele normalmente é formado por tecido conjuntivo e a primeira camada é um revestimento mesotelial. A primeira camada que está voltada para dentro da cavidade, a luz da cavidade mesotelial. Formar o revestimento mesotelial, que a gente pode ver aqui nessa figura. Então, as células mesoteliais são essas aqui da superfície, né? Então, veja que são células meio cubiformes, com um núcleo central redondo, bem visível, né? E abaixo a gente tem as camadas submesoteliais bem definidas e a gente consegue ver que é formado principalmente por tecido conjuntivo. Nas efusões, né, nesses acúmulos desse líquido, nós poderemos encontrar vários tipos de células, como linfócitos, que a gente pode ver aqui, então células com alta relação núcleo-citoplasma, então o núcleo é bem grande, um pouco citoplasma, são células um pouco menor do que as hemácias. Aqui a gente tem os neutrófilos, com citoplasma clarinho, granulado, e o seu núcleo com vários lóbulos. Um basófilo feinho, mas é um basófilo aqui, tá? Com seus pigmentos negros aqui em cima do núcleo. Um eosinófilos com seus pigmentos alaranjados, né? Podem estar presentes nas infecções tuberculosas, como o linfócito também. Monócitos, né? Com seu citoplasma esbranquiçado, com a sua forma estranha, né? Seu pleomorfismo. Podemos ver macrófagos, plasmócitos, são linfócitos B ativos, produtores de anticorpos, e as células mesoteliais, como a gente viu lá atrás, são células com núcleo bem redondo, central, né? Citoplasma. Bem, entre os acúmulos, as efusões malignas, esses acúmulos de líquidos relacionados a processos malignos, né? Câncer, metástase, linfomas, a gente tem o mesotelioma como uma das causas, que seria uma proliferação descontrolada das células mesoteliais, que formam a própria membrana da cavidade serosa. Mas é muito mais comum o aparecimento de metástases de cânceres de outros locais. E para fazer essa identificação é importante o analista, né, ele vai observar as características das células que estão presentes, né? Então, observar a presença de pleomorfismo celular e nuclear, então, formas variadas das células e dos núcleos, a anisocariose, que também são alterações, variação no tamanho e na forma do núcleo das células, a hipercromasia nuclear, então grande acúmulo de coloração no núcleo, então núcleo muito escuro, cromatina irregular, com regiões claras, regiões escuras, formação de macronucléolos, algo que a gente chama de reforço de membranas, que é quando na membrana da célula a gente tem uma borda bem mais escura. Então todas essas são características de células malignas, né? Então na avaliação citológica
Essas são características muito importantes para serem analisadas, além da diferencial de neutrófilo, linfócito, entre outras. Então, aqui a gente tem alguns slides com células mesoteliais. Essas aqui são as mais bonitinhas, são células mesoteliais normais. Vejam que elas têm um núcleo redondo grande, né, com citoplasma claro. Aqui a gente tem figuras de uma efusão pericárdica, ou seja, um derrame pericárdico com células mesoteliais reativas. Né? Então aqui a gente vê células que perderam a coesão, que estão soltas. Aqui a gente tem pleomorfismo nuclear, então a gente tem núcleos de formatos e tamanhos diferentes. Aqui binucleação, um infiltrado inflamatório, como vejam, muitos neutrófilos. Então isso aqui são indícios de alteração, e normalmente a gente consegue ver isso nos exudatos. A célula mesotelial reativa, né, um líquido pleurado de um paciente com pneumonia. Veja que a célula mesotelial está binucleada, com vacúolos, com nucléolos, né, com vacuolização dentro dela. Então, a célula está bem reativa, a presença de muitos neutrófilos. Então, característico de uma infecção bacteriana. E aqui a gente tem um slidezinho que mostra as células mesoteliais, né, agrupadas no mesotelioma, que seria um câncer proveniente originário nas células mesoteliais. Ele é muito comum nos casos de exposição ao asbesto, que não é uma substância que a gente tem tanto mais contato hoje em dia. Então a gente vê células hipercrômicas, né, com hipercromasia, com coloração bem intensa, relação núcleo-citoplasma aumentado, ou seja, o núcleo é grande, com muitas células, né, formando muitas vezes grupamentos sólidos. São característica essencial desse mesotelioma. Tá? Então, aqui a gente falou de diversas condutas que nós realizamos na análise desses líquidos, do líquido pleural, do líquido pericárdico, do líquido peritoneal. São análises bastante semelhantes ao que a gente viu na outra aula do líquido, com algumas especificidades. E na próxima aula a gente vai falar do líquido sinovial e mais alguns líquidos, ok? Vou mandar para vocês também um artigozinho falando sobre essa análise do líquido peritoneal de uma forma bem mais detalhada para vocês lerem.